Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, eu queria nesse último vídeo da semana fazer um fechamento sobre o assunto da mortalidade da alma. Isso quer dizer, nossa alma morre, ok? Como alguns acham que é imortal, infelizmente estão enganados. Eu queria falar um pouco mais sobre esse assunto, dar um pequeno encerramento a ele e mais para frente voltar a falar dele com mais alguns detalhes. Eu já disse, estudando esse assunto, que nós precisamos seguir a ordem bíblica para que possamos ter uma compreensão melhor, né? Então, a primeira vez que a Bíblia diz algo sobre a morte é em Gênesis capítulo 2, onde Deus diz para Adão: se você comer o fruto proibido, você certamente morrerá. Adão entendeu muito bem que a morte não era um prêmio, a morte não era uma recompensa maravilhosa, e ele entendeu bem que a morte não o levaria para um lugar melhor do que aquele jardim perfeito, onde ele foi feito perfeito também. Ok? Então, vamos lembrar disso? A morte não é um passaporte para um lugar melhor. Ok. Aí nós vamos para Gênesis, capítulo 3, onde Satanás se disfarça de serpente para enganar a mulher. Agora, eu não sei se você já pensou nisso. Por que é que ele se disfarçou? Não seria muito mais poderoso ele aparecer na forma de um anjo, e um belo anjo que ele é, e na época era mais ainda? Ele fez isso porque Eva já sabia da existência dele. Então, para poder enganar a Eva, ele vem ali na forma de uma serpente. Foi a primeira reunião médium da história, de mediunidade, né? Ali havia um demônio, ali havia um instrumento do demônio, no caso a serpente, e ali havia uma pessoa para ser enganada, no caso Eva. Essa reunião de mediunidade perfeita, né? Reúne as três coisas principais, né? Um enganador, um instrumento e uma pessoa a ser enganada. E tem mais um elemento interessante aí: a ausência de Deus na história, né? Deus não participou dessa reunião. Ele só observou, deixou a mulher agir com livre-arbítrio e com o conhecimento que ela possuía. Ela teve a curiosidade de experimentar algo misterioso e proibido e, infelizmente, deu no que deu. Então, nós chegamos mais no fim de Gênesis 3 e Deus diz para Adão: olha, você me desobedeceu, eu disse que você não morreria. Não podemos esquecer, a serpente disse para Eva: certamente não morrereis. Então houve o contraste, né? Deus falou para Adão: certamente morrerás. A serpente falou para Eva: certamente não morrerás. Essas duas teorias continuam até hoje. A palavra de Deus diz: quando o homem morre, ele morre. Parou, ele cessou. E a teoria da serpente diz: não, continua, não, a morte não é o fim, a pessoa continua. Chega a ser até contrário ao dicionário, né? Fala assim: não, o morto está vivo. Não, então ele não está morto. Não existe morte, então. Isso é uma grande mentira, mas a gente chega lá depois. Aí Deus chega então, em Gênesis 3, e fala para Adão: bom, você desobedeceu, eu falei que você ia morrer, agora você foi feito do pó e você vai voltar para o pó. Adão nunca teve vida em si mesmo, nunca. O apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo 6,16 que o único que possui imortalidade é Cristo. O único. Então não é mais ninguém. Aí parece aquela história do cavalo branco de Napoleão, né? Que cor era o cavalo branco de Napoleão? Aí a pessoa: que burro, é branco, né? Já está falando. Então aí a Bíblia fala assim: só Cristo possui a imortalidade. Aí fala:
Quem possui a imortalidade? Aí a pessoa responde, todos nós. Mas a Bíblia acabou de falar que é só Cristo. O único, usa essa palavra, o único, em que habita a imortalidade, o único. Tá? Então você pode até me perguntar agora, mas então, como que a Bíblia diz que nós teremos vida eterna? Muito simples. Cristo vai emprestar a imortalidade dele para nós. A imortalidade, a vida eterna, será algo emprestado para nós. Nós nunca teremos essa vida em nós mesmos. Nós nos tornamos mortais finitos. Então, um dia, e Deus já indicou esse dia, vai ser um dia para todo mundo, não vai ser aos poucos, um dia para todo mundo vai ser concedida a imortalidade, então, emprestada de Cristo, e nós seremos, entre aspas, imortais, ok? Nunca em nós mesmos, lembre-se, apenas emprestado, né? Quando você coloca uma tomada de um rádio, por exemplo, põe lá o plug na tomada e ele recebe a energia que está vindo dali, essa energia não é do rádio. Ele precisa da energia para tocar a música, mas para funcionar, mas a energia não está nele, não vem dele. Você tira a energia, o rádio para de funcionar. Ele não vai existir em algum outro lugar. O rádio não vai existir em forma de energia em outro lugar. E a energia não vai tocar a música do rádio. Ela não vai, o que você está ouvindo? É um rádio? Não, é uma energia, está tocando a energia. Não, é necessário os dois elementos, ou nada. Não existe vida fora do corpo. Isso é um resumo do que eu posso dizer para vocês. Não existe vida fora do corpo. Então, o apóstolo Paulo diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Muitos desprezam o corpo, falam: não, isso aqui vai acabar, mas um dia seremos imortais, o Espírito vai sair voando. É mentira. Tá? Se o Espírito pudesse ver, não haveriam cegos. Se o Espírito pudesse falar, não haveriam mudos. Se o Espírito pudesse ouvir, não haveriam surdos, e assim por diante. Tá ok? Se você toma um tiro na mão, dificilmente você vai morrer. Se você toma um tiro na cabeça, dificilmente você vai sobreviver. Por quê? Porque o espírito está na cabeça só e não está na mão? Você vê como é uma mentira, né? É porque o cérebro ele comanda o corpo. Se você tira o cérebro, a pessoa deixa de viver. A vida está ali, ou então no coração, né? São os órgãos vitais. Não é verdade? Os órgãos vitais. Eu quase morri porque os meus rins pararam de funcionar. Um órgão vital. Então, o meu espírito estava ali no rim. Então, meu rim vai parar, agora eu vou morrer porque meu espírito vai sair do rim. Vejam, queridos, é muita contradição. É muita mentira. E nós estamos aqui para desvendar a mentira. Agora, o principal, e eu quero que vocês guardem muito bem isso na cabeça de vocês, quando nós apresentamos esse assunto bíblico, quando a Bíblia apresenta o que é mentira e o que é verdade, não é apenas para você ter isso como um time de futebol, né? Um bairrismo, né? Uma preferência política, não. Não é assim. Não é que você tem duas opções corretas. Não, você tem uma opção correta. Todas as outras estão erradas. E quando você crê na mentira, existem consequências. Esse que é o principal ponto. Porque a pessoa fala assim, a pessoa que se diz intelectual, ou a pessoa que se diz amiga de todos, que não tem preconceitos, olha, eu sou a favor de tudo, cada um faz o que quiser, aquilo que se sente melhor, né? Pouco tempo atrás tinha uma jovem falando assim, para aqueles que são do axé, axé, para aqueles que são do amém, amém. Que belezinha, vamos nos unir, tá tudo certo, tudo junto. Se você adora ídolos, Deus se agrada. Se você não adora, acha errado, ok, Deus se agrada também. Que beleza, é tudo maravilhoso. A mentira deu a mão para a verdade, e a verdade deu a mão para a mentira, e as duas viveram felizes para sempre.
Quando eu acendo a luz do meu quarto, as trevas vão embora. As trevas e a luz não vivem juntas, ok? Aliás, dizem, uma das teorias, que as trevas não existem. As trevas são a ausência de luz, não é? Quando a luz chega, não tem trevas, ok? Então, quando você crê na mentira, o seu caráter é deformado. É aqui que é o perigo fatal. Nosso caráter é deformado pela mentira. Quando você crê na mentira, você está fugindo de Deus, está fugindo do ideal de Deus, e o seu caráter é deformado. Existem milhões de pessoas que acreditam que o inferno vai ser um lago de fogo e enxofre que vai queimar pecadores por séculos e séculos, bilhões e bilhões de anos, para sempre. E essas pessoas chegam até, várias delas, não todas, mas várias delas, chegam até prazer em falar sobre esse assunto. Eu já vi isso. Eu já testemunhei isso. Ok? Então, cuidado. Existe uma denominação religiosa, eu não vou citar o nome dessa vez. Quando você não concorda com eles não olham mais a sua cara. Você passa a ser um saco de lixo para eles. Uma vez, eu estava conversando sobre a Bíblia com uma pessoa dessa, a pessoa chegou a cuspir no chão diante da minha argumentação. Essa pessoa não tinha resposta para minha pergunta. A raiva foi tão grande, em vez de ter humildade e falar: olha, eu não sei responder o que você está perguntando, eu nunca pensei no assunto. Não, a pessoa preferiu ficar nervosa, com raiva, e cuspiu no chão e ficou. Aí falou: olha como você está. Eu falei para esse homem: falei, daqui a pouco você vai estar lá na sua igreja como se fosse um santo, né, humilde e simpático. Olha como você está me tratando. É isso aí que você aprende? Ok? Então, liberte-se das trevas. Aceite a verdade. Quando nós morremos, nós vamos para o túmulo descansar. E na segunda vinda de Cristo, as coisas vão ser resolvidas. Os salvos ressuscitarão. Os ímpios ressuscitarão numa outra ocasião. É um estudo muito longo, não é um vídeo só, não basta. Mas o que eu queria deixar, se eu for deixar uma frase para esse vídeo, é a seguinte: nós não vivemos fora do corpo. Vou repetir: nós não vivemos fora do nosso corpo. Não existe isso. O diabo engana as pessoas com ilusão de ótica e várias outras coisas, várias outras mentiras. E quando a pessoa aceita as mentiras acima da palavra de Deus, ela vai pagar por isso, porque ela vai estar errada, ela vai ficar escravizada pelo diabo e dificilmente ela vai conseguir escapar. E haverá consequências. Isso não é uma ameaça que eu estou fazendo, estou falando de consequência. Falando de consequência, ok? Se você põe a mão num fio desencapado, que está ligado à eletricidade, eu falo assim, você vai tomar choque. Olha, ele desejou o mal para mim. Não, não é que eu desejei o mal. É a consequência. Você aceitar o erro, a mentira, tem consequências na sua vida, sérias consequências. Então, aceite a verdade. Confie em Deus, confie naquilo que Deus diz que acontece. Eu quero agora agradecer pela sua atenção. Peço que você deixe o like nesse vídeo. Se inscreva, se você ainda não é inscrito no canal. Colabore conosco, estamos precisando de crescer e vamos fazer isso com o seu apoio. Nós não temos colaboradores, não temos patrocinadores. Aliás, se você tiver interesse em patrocinar o nosso programa e os nossos programas, eu diria no plural, então fale conosco, ok? Mas enquanto isso, estamos precisando de doações para que nosso canal avance e nosso trabalho fora do canal também avance. Eu agradeço muito a atenção de vocês, em nome de Jesus. Amém.